Eu acho que podemos já começar, porque já são 8h32. O pessoal que for entrando, a gente vai incluindo aos poucos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é falar sobre o período que a monarquia ficou dividida. Nós já... Deixa eu só tentar arrumar essa luz aqui direito, que tá escura ainda. Nós já estudamos a monarquia quando ela foi constituída desde o Davi. Na verdade, antes do Davi, com o Saul. Depois o Davi. O Mauro está entrando. Tá. Boa noite, Mauro. Seja bem-vindo. Deixa eu aqui. Boa noite. Puxar o Rafael. Boa noite. Boa noite, Rafael. Muito bem, nós vamos começar então. Hoje a aula é sobre a monarquia dividida, que foi depois da morte do rei Salomão. Então a monarquia unida, ela teve 3 reis. O primeiro rei foi o rei Saul, o segundo rei, o rei Davi, o terceiro rei, o rei Salomão. Uma coisa interessante nessa realeza unida é que ela teve os reis praticamente governando junto, porque quando Saul era rei, no finalzinho do governo dele, o Davi também era rei. Os dois brigaram pelo poder. Então, seja, tanto o Saul como o Davi, eles co-governaram, um no sul, um mais ao norte, né? O Saul mais ao norte, o Davi mais ao sul, e fizeram aí uma guerra entre eles até que o rei Saul vai cometer suicídio numa questão de uma guerra. Depois, também em vida, no finalzinho do governo dele, antes de morrer, o Davi, ele colocou o filho dele como corregente, o Salomão. Então ele governou com o pai. No finalzinho do governo do pai, houve essa corregência com Salomão. Vocês lembram lá com Absalão, que era filho do Davi, tentou dar o golpe de estado no pai, e depois tivemos aí a investidura do Salomão como rei de Israel, tá? Então esse foi o período da monarquia unida. Para quem trabalha com Bíblia, é interessante a gente observar alguns pontos aqui. Primeiro, quem é que narra essa história do Davi e também aí do Salomão, do Saul? Onde está escrito isso? Principalmente no livro de Reis. O livro de Reis é o que conta a história dessa realeza. E também nós vamos encontrar essa história também quase que repetida, mas com detalhes, com alguns novos detalhes no livro de Crônicas. Então estou passando para vocês os livros que vocês vão encontrar isso na Bíblia. Agora, um ponto que eu tenho sempre batido com vocês, sempre orientado vocês, é entender que o livro, a Bíblia, ela não é um livro de história, ela é um livro de teologia. Nós, historiadores, os historiadores da religião, nós tiramos dessa Bíblia elementos históricos, tentamos aí fazer uma depuração nesses textos. E o que confirma também esses fatos é a arqueologia, confirma ou não. Vai ser arqueologia, né? Textos de outros governos que vão citar, e é aí que nós vamos organizando essa questão, tá? Boa noite, Patrícia, está chegando. Então agora eu vou passar o PowerPoint, nós vamos conversando aos poucos. Hoje então é sobre a monarquia dividida. Eu queria só... Não, tá, beleza agora. Eu queria só fazer um adendo importante. Boa noite, Gilmar também está entrando agora. Um adendo importante aqui para a gente falar hoje sobre a monarquia dividida. Nós sabemos que a monarquia se tornou dividida depois da morte do Salomão. Tá? O Salomão morre e aí vai ter essa divisão da monarquia. Muito bem. O problema em relação a isso tudo é que o Salomão, nós falamos isso nas aulas passadas, o Salomão, para construir o império que ele construiu, na verdade, o império em extensão maior foi com o pai dele, o Davi. Né? O Davi conseguiu tornar Israel um grande império, conquistando os povos locais, próximos ali, ele conseguiu fazer isso. Então, aqui uma ajuda para vocês quando forem ler a Bíblia. Quando vocês forem ler o livro de Juízes, fica parecendo que foi Josué que conquistou toda a unidade de Israel. Não foi. O Josué, ele apenas começou esse processo.
Mas como o livro está voltado para os juízes, dá essa noção de que o Josué ele unificou toda a Terra Santa. Não aconteceu isso. A unificação da Terra Santa vai dar-se com a figura do Davi. É o Davi que faz as últimas conquistas e torna Israel um grande estado, um grande império. Vai ser com a figura do rei Davi. Inclusive terras que chegavam até a Fenícia, né? Então ele teve um grande império. Agora, em riqueza, não foi com o rei Davi, não, foi com o Salomão. Foi com Salomão que esse império chegou ao auge da sua riqueza. Por quê? Porque o Salomão tinha algumas estratégias. Primeira estratégia do Salomão, nós falamos na última aula, foi cobrar impostos. Cada tribo tinha que pagar o equivalente a um mês de impostos, né? Então, ou seja, são 12 tribos, cada tribo tinha que manter a realeza por um mês. Então, isso foi a primeira coisa que ele fez. Segundo, ele investiu muito no comércio com o sul, principalmente ali próximo do Egito. A própria rainha de Sabá era né, o reino de Sabá era um reino que fazia comércio com Israel, com o rei Salomão. Como é que ele tinha verba para isso? Ele foi financiado principalmente pelo rei de Tiro, chamado Irão, ou Iron, né? Então esse rei de Tiro ele vai fazer esse financiamento para ele. Depois o Salomão prometia, se não conseguisse pagar em cidades, principalmente do norte ali da Galileia, da região da Galileia. Tá bom? Outra coisa que o Salomão fez para poder construir, ele construiu o templo onde ele colocou a Arca da Aliança, e para construir esse templo ele exigia corvéia. O que é corvéia? Corvéia é trabalho realizado e não pago. É trabalho escravo, trabalho de servidão. Lógico que não era escravo porque os israelitas não eram escravos, mas cada tribo tinha que enviar trabalhadores para poder então trabalhar de graça nessas corvéias. Isso foi um dos motivos da divisão do império, tá? Já estou adiantando aqui para vocês. Então, o principal motivo da divisão em dois reinos, quais são os reinos? Agora vai começar então a aula de hoje. A divisão em dois reinos, um reino do norte e um reino do sul. Como é que chama o reino do norte? Israel. O reino do norte passou a chamar Israel, nome esse herdado do Jacó. Jacó, vocês sabem, ele era chamado por Israel, né? Que foi um dos patriarcas. No início, a capital do reino era Siquém, depois se torna Tirse e por fim Samaria. Por isso que a gente coloca aqui a capital do reino do norte foi a Samaria, porque foi, de fato, o período maior de governo foi da Samaria, foi da capital como Samaria. O reino do sul passou a ser chamado de Judá, a capital em Jerusalém. Tá? E as tribos, como é que elas ficaram divididas nessa questão? As 10 tribos ficaram no norte, inclusive a tribo dos levitas, ela fica no norte. No sul, a princípio, fica só Judá. Mas a tribo de Benjamim vai se juntar a Judá formando uma só tribo, que é a tribo de Judá, tá? Então a tribo de Judá, ela vai ser fortalecida pela tribo de Benjamim, que era a 12ª, Benjamim, e aí vai se formar essa tribo chamada tribo de Judá. Então a gente fala assim, 10 no norte e uma no sul. Mas não são 12, Guto? São 12, só porque a tribo de Benjamim, ela virou a tribo de Judá, porque ela se uniu, ela criou aí uma união com a própria, até com casamentos, se tornando uma tribo só com a tribo do sul e a capital Jerusalém. A tribo do sul, ela tem o que nós chamamos aí a descendência davídica, a aliança que foi feita entre Deus, Yahvé e Davi, a aliança que então vai fazer com que a casa de Davi seja importante nesse processo. Nós vamos discutir teologicamente isso daqui a pouco, tá? Então vamos aqui, eu vou partilhar com vocês o PowerPoint e a gente vai conversando sobre essa questão. Eu só queria falar uma coisa antes de pôr o PowerPoint aqui. Vocês sabem que, então, com a divisão, essa divisão foi boa para quem? Para ninguém. Tudo que se divide, né, em relação à união, a império, vai ficar ruim para os dois lados. Eles se enfraquecem, vai se tornar estados de segunda categoria, não vai ter aquele poder e aquela riqueza, nem militarmente, nem materialmente, né, economicamente. O que vai permitir, então, que outras nações dominem esses dois reinos. Isso vai acontecer, o norte vai ser ocupado em 722, 721, e o sul em 587, 586, tá? Então, ou seja, a Juscelita está entrando, boa noite. Esses dois reinos, então,
o reino do sul e o reino do norte, ao se dividir, se enfraqueceram. Se enfraqueceram, o que vai fazer com que esses reinos sejam ocupados posteriormente por nações estrangeiras. O norte pela Assíria. O problema do norte é que quando a Síria invade aquela região, acaba com o reino do norte, Israel vai desaparecer, nunca mais vai voltar. Enquanto o reino do sul vai ser levado para o cativeiro, as lideranças serão levadas para o cativeiro, chamado cativeiro da Babilônia. Isso é importantíssimo, esse cativeiro para nós. Depois, na próxima aula, vamos dedicar a ele, inclusive. E aí, esse cativeiro dura aí cerca de 40 anos, quando esses hebreus, esses judeus voltam para Jerusalém. E aí vai se formar, então, o povo judeu. É esse retorno que vai formar esse povo judeu. Pessoal, agora presta bem atenção no que o tio Guto vai dizer para vocês. Vou falar de tio Guto agora porque vai ter que ser pedagógico, a gente precisa entender uma coisa. Logicamente que a Bíblia ela é escrita por pessoas que pertencem ou ao reino do norte ou ao reino do sul. Por exemplo, a boa parte dos profetas que nós vamos ver é do norte. Então eles vão defender essa visão do norte. Mas quando o norte acaba com a invasão assíria, 150 anos depois, com o cativeiro da Babilônia, a Bíblia começa a ser escrita pelo pessoal do sul. Então eles vão colocar que a promessa foi dada para esse pessoal do sul através de Davi. E aí começa todo esse processo que nós conhecemos de que o Messias deveria nascer aí da descendência de Davi. Tá bom? Então vamos aqui ao texto. Deixa eu partilhar. Vocês só me digam se estão enxergando ele, tá? Estão vendo ele aí? Pode abrir o microfone e falar só se está vendo ele. Sim. Assim vê também? Amém. E agora, estão vendo mudança ou não? A tela não mudou não, né? Não. Então, tem que ser assim mesmo, igual eu estou fazendo então. Sim, dá pra ver. Assim dá para ver, né? Tá, tranquilo. Tá, então vamos lá. Aqui nos primeiros 4 PowerPoint aqui, lâminas aqui, eu coloquei a monarquia unida, para vocês não esquecerem, é apenas memória, tá? Então eu coloquei assim, ó, não esqueçamos, com a monarquia unida, organizada sobre a realeza, Israel teria sistematizado a escrita. Então, ou seja, a Bíblia que nós temos hoje em casa, essa Bíblia, ela começa a ser escrita no período dessa monarquia unida. Né? Então nós já temos memória a partir do rei Davi para frente, mas principalmente com Salomão para frente. Tá? Então, ou seja, a Bíblia começa a ser escrita, os primeiros textos, a gente fala aí de 1050, 1000 mais ou menos, os primeiros fragmentos. Um dos objetivos, inclusive, dessa monarquia unida, desses textos bíblicos, é contar a história desse povo, desde o Abraão até Salomão, por exemplo, os primeiros escritos. Então, ou seja, desde a origem da promessa que Deus fez a Abraão até o aparecimento aí do Salomão, tá bom? Então, essa escrita bíblica começa com essa monarquia unida. Mesmo porque é com a monarquia que eu preciso escrever o quê? Os orçamentos, as despesas, as receitas. Começa todo um corpo de burocratas que precisam registrar a história desse povo. Esses burocratas são chamados de escribas na Bíblia. Esses escribas vão escrever essa história aí, tá? Segundo ponto, não esqueçamos ainda que o primeiro rei de Israel foi Saul, que foi um rei, segundo o texto bíblico, escolhido pelo próprio Deus e aclamado pelo povo. Não esquecer ainda que Davi foi ungido como sucessor por Samuel de forma discreta. Por quê? Porque o Saul ainda era rei. O Saul era rei, então o Davi ele foi nomeado rei lá em Hebrom, bem escondido, e por isso Saul perseguiu Davi. Ele depois teve que ir para os filisteus, se tornou aí membro da corte dos filisteus. Depois, lógico, nunca lutou contra Israel, mas depois ele vai então, através de mercenários principalmente, ele vai vencer o rei Saul. O Saul, eu já falei para vocês, ele comete suicídio na morte dele, tá? Não esquecer ainda que Davi era um guerreiro, diferente do Salomão. Salomão nunca foi guerreiro. Salomão é muito mais economista, muito mais administrador do que o próprio Davi. Só que com Davi começou um processo de guerra de libertação e de expansão. Ele vai dominando todos aqueles pequenos territórios locais. Moabe, os arameus, os filisteus. Isso coube ao Davi
fazer esse processo. Ele vai destruir o poder dos filisteus, ele vai derrotar os amonitas, os moabitas, os edomitas. Na verdade, todos esses grupos são irmãos, pertencem à história que nós chamamos do povo, desse povo que está nessa região há muito tempo, tá? Mas ele, de qualquer forma, ele faz um império. Davi, ele vai construir um império conquistando esses grupos aí. Não esquecer que um dos filhos do Davi, chamado Absalão, tenta tirar o poder do pai, né? Ele dá um golpe de estado, o pai tem que fugir de Jerusalém, depois ele se organiza e consegue vencer o filho, e aí o Sadoc, que era sacerdote, vai ungir Salomão como filho de Davi, como sucessor. Só lembrando aqui a monarquia unida, tá? Não esquecer ainda que o governo de Salomão, Israel chegou ao máximo de sua riqueza. Graças aos impostos, como eu falei para vocês, graças ao comércio com o sul e com o norte que ele fez. Esse norte aí foi com o rei Irão de Tiro, que financiava seus projetos. O Salomão, ele morre em 922, segundo aí os dados mais aproximados, nós não temos certeza absoluta. E depois, então, da morte dele, os reinos irão, então, se dividir em dois. Israel, com a capital Samaria, mas no início o nome da capital não era Samaria, não, era Siquém. E o reino de Judá, que foi Jerusalém. Eu coloquei esse mapinha, não sei se está dando para vocês enxergarem, eu vou dar uma esticada nele aqui, talvez fica melhor para vocês enxergá-lo aqui. Esses são os dois reinos, então, ó, o azul, o reino de Israel, aí você tem aí, a capital está em Samaria, mas por um tempo foi Siquém, tá? E lá embaixo o reino de Judá, e aí a capital Jerusalém. Prestem atenção na proximidade dessas duas cidades chamadas Jerusalém e Betel. Eu vou daqui a pouco falar das duas, eu preciso que vocês tenham em mente assim que as duas quase que fazem fronteira uma com a outra, né? Betel fica bem no sul do reino de Israel. Depois eu vou falar sobre vocês. Siquém foi uma cidade importante também na Bíblia, grava esse nome Siquém aí, porque Siquém foi onde Josué fez um pacto com todo o povo para continuar a fidelidade a Deus, tá? E deixa eu ver quem está entrando aí, alguém chamando? A Cirlei. Vocês continuam vendo o mapinha? Tá vendo? Dá um ok aí. Sim, né? Ok. Então, sim, não esqueça esse nome de Siquém também, porque Siquém é um lugar sagrado. Foi aí que teve o pacto que Josué promoveu com todos vamos dizer aí, os hebreus. Qual foi esse pacto? De continuar a fidelidade a Yahvé. Então ele faz esse pacto nessa cidade de Siquém, uma cidade sagrada. Betel também é sagrada. Por que Betel é sagrada? Porque Jacó passou aí 2 vezes por essa cidade. Tá? Então é uma cidade muito importante também para o povo da Bíblia. Aqui só por curiosidade, não tem nada a ver com a aula de hoje, tem uma cidadezinha aqui chamada Gerasa, vocês estão vendo aqui do lado? Gerasa. Aqui Jesus fez um milagre não, ele expulsou o demônio de um homem chamado assim, o Gerazeno, aquele que era chamado de Legião. Jesus pergunta, qual é o seu nome? Ele fala, Legião. Foi nessa cidade aqui de Gerasa, que vocês estão vendo aqui do lado aqui, tá? Outra cidade que aparece aqui importante é Jericó. Jericó era o caminho que Jesus passava para chegar até Jerusalém. Em Jericó, Jesus, inclusive, encontrou um amigo em cima de uma árvore chamado Zaqueu, pediu para o Zaqueu descer da árvore. Toda vez que a gente vai na Palestina, aqui na Terra Santa, a gente passa em Jericó. E aqui estão os reinos, né, que o Davi conquistou, ó, reino de Moabe, reino de Amon, o reino arameu de Damasco. Depois esse reino volta para Damasco, depois da morte do Salomão, mas ele pertencia aí ao grupo de Davi. Aqui estão os estados filisteus, aqui está a famosa faixa de Gaza, onde hoje estão os conflitos, tá aqui. O reino de Edom, os edomitas, tá? É importante também esse reino aqui para a gente entender as conquistas do rei Davi, tá? Nesse período aqui. Mas continuemos aqui. Eu pus outra foto aqui. Vocês estão vendo aí esse outro mapa? Opa, vou voltar lá. Esse outro mapa aqui. Eu coloquei aqui já com os primeiros reis nessa divisão. O primeiro rei depois da morte do Salomão no norte foi o Jeroboão, tá? Com 10 tribos. E depois aqui no sul nós temos o Roboão com uma tribo só, que é a tribo de Judá, mas Benjamim juntou uma só tribo, tá? Mas vamos aqui continuar a nossa reflexão. Uma coisa importante,
é que essa divisão, como eu falei para vocês, essa divisão ela tornou esses dois reinos bem enfraquecidos, o que permitiu aos assírios dominar o norte em 722 e o reino do sul foi ocupado pelos babilônicos em 887. São povos distintos, tá? Assírios e babilônicos são povos distintos. Quais são as fontes que nós utilizamos para estudar toda essa questão aqui? O livro de Reis, vocês podem ler o livro de Reis, o livro de Crônicas também, ele usa o livro de Reis, mas ele coloca outros detalhes. Nós temos também o final desses dois reinos, eles são contados principalmente aí pelo Amós, o profeta Amós, e pelo Oséias, tá? Vão ser contados aí o final dessa monarquia dividida. Aí eu coloquei aquela informação aqui para vocês não esquecerem, até coloquei turminha boa, não esqueça que os textos bíblicos estão preocupados mais com a teologia da monarquia do que com a história da monarquia, tá? A minha aula aqui hoje ela vai tentar unir as duas coisas, tanto a história da monarquia, da monarquia dividida, mas no final eu quero fazer uma reflexão também sobre essa teologia da monarquia. Então já vou adiantar um pouco a teologia da monarquia, que é isso que interessa também para nós, além da história, essa teologia da monarquia. O que nos interessa aqui? Interessa a gente perceber que se esses dois reinos foram ocupados com essa divisão gerou então a ocupação pelos assírios e depois pelos babilônicos, a pergunta é por que nós enfraquecemos? Por que nós fomos ocupados pela Síria e pela Babilônia? A resposta é qual? Teologicamente falando, a nossa infidelidade a Javé. A infidelidade nossa ao nosso Deus fez com que Deus nos punisse, permitisse que nações pagãs nos dominassem. Essa vai ser a leitura, vocês vão entender isso daqui a pouquinho, vai ficar bem claro isso, tá? Então essa foi a leitura teológica que foi feita por esse livro de Reis, pelo livro de Crônicas e pelos profetas que eu estou citando. A nossa infidelidade a Javé fez com que Deus permitisse que nós fôssemos dominados. Essa foi a leitura. Então agora vamos a estudar a monarquia dividida, com a morte do rei Salomão, como eu falei para vocês. Lógico, eu não vou trabalhar todos os reis, que são vários, eu quero trabalhar os dois primeiros, que é o que nos importa nesse momento, tá? A monarquia era dividida com a morte do rei Salomão, tá aqui, 922, até o final desses dois reis que eu vou falar aqui. Então vamos aqui aos motivos dessa divisão da monarquia. Primeiro motivo, logicamente, o governo de Salomão não foi um bom governo para o norte. Principalmente em relação às taxas, às corvéias. O que é corvéia? De novo, Guto, corvéia é trabalho de graça que as pessoas tinham que fazer para o governo sem pagamento. Interessante que o Salomão ele poupou Judá. Judá não pagava impostos e nem taxas. O norte pagava. Então o norte ele estava sobrecarregado com taxas, impostos e corvéias. Então para o norte o Salomão não foi um bom governo. A pergunta é por que então o norte não dividiu enquanto o Salomão era o governo? Não dividiu porque o Salomão ele foi um rei forte, um rei carismático. A Bíblia chama isso de sabedoria de Salomão. Foi um rei que governou com a mão forte. E isso fez com que as tribos do norte tivessem medo. Por isso que essas tribos elas não vão se dividir quando Salomão está vivo. Se vocês quiserem depois ler no livro de Reis, pode começar a ler a partir do capítulo 12, que vai mostrar para nós, deixa eu ver se alguém quer entrar, não fiz um barulho não, que vai mostrar para nós um pouco essa divisão com o norte. O filho de Salomão, mais velho, era chamado de Roboão. Portanto, quando Salomão morre, por aquela questão dinástica que eu falei, que o filho agora está sucedendo o pai, isso começou a partir do Davi, porque o Davi não era filho do Saul, mas o Salomão já começou uma dinastia. E então o Roboão, filho mais velho do Salomão, vai governar aí o reino deixado pelo pai. Qual é o reino deixado pelo pai? O norte e o sul. Até aí tudo bem. A questão é que, para que o Roboão confirmasse que ele era reino do norte também, ele foi receber aí a coroa lá em Siquém, lá no norte. Então é o seguinte, ele sabia que a situação não estava boa, que o norte estava descontente com o pai dele. O que ele faz? Ele vai lá para o norte para fazer acordos com esse povo do norte. E a primeira coisa que ele fez foi para lá, para a cerimônia de coroação. Isso é interessante, não foi em Jerusalém. Ele vai querer receber a coroa lá em Siquém, né? Em Siquém, por causa do pacto de Josué, que eu falei para vocês, o pacto que Josué pede para que os povos, que os
que o povo hebreu faça com o Salomão. Então, lá no norte, ele tenta fazer acordos para que o norte aceite ele como rei, porque o sul aceita, porque ele é da dinastia de Davi. Mas o norte tem certas resistências. Ou seja, ele só conseguiria governar se ele fizesse um acordo com esse pessoal do norte. O que esse pessoal do norte exigiu para aceitar o Roboão como rei? Que ele fizesse uma revisão dos tributos pagos, dos impostos pagos e principalmente da corvéia. Então o que eles falaram foi assim para o Roboão: se você rever os tributos, os impostos e a corvéia, nós aceitaremos você como rei, porque o governo do seu pai foi muito pesado para nós, aqui do norte. O que ele fez? Ele falou assim: eu vou consultar os anciãos em Jerusalém. E voltou. E aí sim fez. Os anciãos falaram o que para ele? Aceite esse acordo, é um bom acordo. Só que os amigos mais próximos falaram: larga de bobeira, você é rei, impõe a sua realeza. Ele, em vez de escutar os anciãos, foi escutar esses amigos. E partiu da cabeça dele que ele era rei, não precisava fazer acordo nenhum com essas tribos do norte. Ele manda, então, um emissário para dizer isso no norte. Esse emissário, que era o chefe da corvéia, ele foi linchado pela população, e o Roboão, que estava também com ele, teve que fugir. Não teve como ficar lá. E quem que era o negociante, quem que era a parte que negociava com o Roboão? Era um homem que tinha vivido no Egito por um tempo e que tinha voltado, chamado Jeroboão. Esse Jeroboão, então, ele era o articulador do grupo do norte. Então a tribo, percebendo que ele era um grande administrador, as tribos, né, as 10 tribos, percebendo que ele era um grande administrador, coroou ele como rei de Israel, abandonando o sul. Então, a partir desse momento, 922, nós temos aí esses dois reinos que nós apresentamos para vocês, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte passou a chamar Israel, e o reino do sul recebe o nome de Judá, com a capital de Jerusalém. O norte, no primeiro momento, Siquém, depois Terce e depois Samaria, tá? Um dado favorável ao norte é que esse Jeroboão mantinha boas relações com o Egito, inclusive comerciais, o que ia favorecer o norte. Então o norte ele saiu na frente, pelo menos em relação a essa questão do comércio. Uma coisa que os historiadores têm levantado é que possivelmente Roboão e Jeroboão não sejam pessoas, nome de pessoas, mas seja o nome do trono do sul e do norte. Porque a palavra Roboão significa que o poço possa expandir. E Jeroboão significa que o povo possa multiplicar-se. Então, alguns historiadores acreditam que esses nomes não é o nome dos reis, mas do trono. Quer dizer, o trono do norte e o trono do sul. É apenas uma hipótese, mas só levantando aqui para vocês, tá? Quando a gente estuda a história de Israel, mesmo na época do Davi, mesmo na época do Salomão, o norte e o sul nunca foram unidos dessa forma. Eles eram unidos mais por força da realeza. Nós temos, por exemplo, vocês podem pegar o livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 20, houve uma rebelião contra o Salomão, esse homem chamado Seba. Então essas rebeliões existiam várias vezes. O próprio Davi, ele foi rebelde em relação ao Saul. Então você tem aí, e o Saul governava mais no norte. Então você tem aí, essas tribos nunca foram tão unidas assim como a Bíblia quis passar, não. Quais são os motivos em relação a isso, tá? Nós vamos perceber isso principalmente em relação à geografia, porque geograficamente tinha montanhas, tinha rios como o Rio Jordão, tinha o Mar Morto, isso dividia essas regiões. Não era fácil você ter acesso a uma tribo assim. Então elas tinham diferenças muito grandes. O Judá, que está no sul, era mais afastado de todos, porque boa parte das tribos estava mais no centro-norte. Judá sempre ficou mais ao sul. Então Judá não tinha boa comunicação com Israel já há muito tempo. Antes do Davi, antes do Salomão. Então essa unidade ela era muito frágil. Isso é um ponto importante para a gente perceber isso, tá? Só para que a gente vai colocando isso.
Voltando aqui à questão quando Roboão voltou para Jerusalém, quem é Roboão, Guto? É o rei de Judá. Quem é Jeroboão? Rei de Israel. Quando o Roboão voltou para Jerusalém, ele quis então sufocar essa revolta do norte. Falou, eu vou lá e vou acabar com Jeroboão e vou unir de novo todo mundo. Um profeta chamado Simeías falou para ele não fazer isso porque era vontade de Deus essa divisão. Aqui então nós temos um texto em que fala que essa eleição do Jeroboão no norte era uma vontade de Deus, que ele não fosse até lá. Então por que os profetas estão fazendo isso? Esse Simeías é um profeta. Por que os profetas estão mais favoráveis a Israel nesse momento do que ao sul? Primeiro motivo, a boa parte desses profetas são do norte. Vão puxar sardinha para o norte. Mas tem alguns pontos importantes. Os profetas não aceitavam que o Estado davídico interferisse tanto nas tribos. E outro ponto, o Salomão, nós vamos falar bastante do Salomão hoje, o Salomão, como no final do governo do Salomão, como ele fez vários casamentos, consta a Bíblia que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. 700 mulheres e 300 concubinas. E essas mulheres, quase todas, a grande maioria, elas eram estrangeiras, o que Deus não permitia. Lá no livro do Levítico, no livro do Deuteronômio, no próprio Êxodo, fala que os israelitas não podiam casar, ou vamos pegar os casos dos patriarcas, tá? Os patriarcas estão lá em Gênesis, que esses patriarcas não podiam casar com outras mulheres que não fossem hebreias. Então, ou seja, havia, biblicamente, vamos dizer assim, um mandato de Deus para que os homens casassem apenas com israelitas. O Salomão não está ouvindo isso. O Salomão a primeira mulher dele, a Naamã, era egípcia. Então, aqui nós temos uma situação em que o Salomão começa a abrir cultos a esses deuses estrangeiros para agradar suas mulheres. Você pode depois ler isso aqui, inclusive em 1 Reis 11, 1 a 8. Ele vai criar templo para deuses estrangeiros, o Salomão. Então, Deus não está satisfeito com o final do governo de Salomão, segundo a Bíblia, por essa infidelidade. Prestando atenção nessa questão da infidelidade, porque essa é a leitura teológica da divisão, primeiro ponto, e depois da ocupação dos povos estrangeiros por parte aí da Síria e depois da Babilônia. Então, esses profetas não estavam vendo como positivo o governo de Davi e Salomão, porque eles se afastaram muito das tribos, da origem das tribos, e o Salomão começou então a ser infiel a Deus. Então os profetas começam a ver a formação do reino de Israel, a divisão, como uma espécie de desejo de Deus contra esta infidelidade do sul de Judá, tá bom? E outro ponto, Jeroboão, ele subiu ao poder da mesma forma que Davi, designação profética e depois aclamação popular. Quer dizer, foram os profetas, como Semeías, o Aías, que é outro profeta, que vai eleger Jeroboão e depois tem uma aclamação popular, tá? Então, o fim desse império, isso que eu queria mostrar para vocês, o colapso dele foi da noite para o dia. Depois da morte de Salomão, foi como fogo na palha. Esse reino vai cair rapidamente. Como isso aconteceu? Não era um império, quer dizer, o Davi não tinha conquistado vários territórios. Olha aqui, o território arameu não conseguiu ser mantido e voltou para Damasco. Então Damasco recupera o território arameu do norte. Eu mostrei aqui, na foto aqui, Deixa eu pôr aqui para vocês. Quero que vocês vejam isso aqui, porque isso aqui era o império na época do Davi. Tudo isso aqui vai desaparecer, tá? O reino arameu volta para Damasco, esses reinos de Moabe, Amon, tudo isso vai cair, tá? Vai caindo depois da morte do rei Salomão. Por quê? Porque estão enfraquecidos. O exército se dividiu. Então aqui, só vou citar aqui, mas vocês podem depois olhar no mapa. As cidades dos filisteus que estavam sob domínio de Israel vão cair todas, menos Gate. O resto cai tudo. Amon se tornou livre, Moabe se tornou independente, Israel e Judá se tornaram estados de segunda categoria. O império de Davi e Salomão, então, desapareceu. Aquele império que o pai construiu e que o filho manteve, desapareceu.
tá? Com a divisão. Os tributos deixaram de ser recebidos, né? Porque, quer dizer, o pessoal do norte não está pagando mais esse tributo para o sul. E outra coisa, o comércio que o Salomão mantinha, ele enfraqueceu com essa divisão. 10 tribos, então, formam o reino de Israel, ou Efraim, ela chama também de Efraim, essas tribos do norte, Israel e Efraim, capital, primeiro Siquém, depois Samaria, e duas, na verdade uma, porque Benjamim e Judá vão formar a mesma tribo, forma a capital do sul, reino do sul, chama de Judá, capital de Jerusalém. Eu estou repetindo para ficar claro isso para vocês, tá? Eu coloquei, ó, leia esses textos e tenta explicá-lo. Quando Jacó deu a bênção final aos seus filhos, afirmou: o cetro não se arredará de Judá. Aos poucos, pessoal, vai gravando isso, vai se criando uma teologia. Essa teologia ela é criada principalmente durante o exílio da Babilônia e pós-exílio da Babilônia. Como o reino de Israel vai desaparecer 150 anos do exílio, vai se criando os textos bíblicos que fala que a promessa de Deus a Davi deveria continuar no sul. Então, aos poucos, o reino, com o desaparecimento do reino de Israel, vai sobrar apenas o sul. Então, eles vão dizer, é porque Deus tinha feito essa promessa com Abraão, com os profetas, com os patriarcas, depois com juízes, e depois com Davi. Então, seja, quem está escrevendo o texto já é do grupo do sul. Então, essa é a explicação aqui, tá? Essa questão eu já expliquei, que havia um distanciamento das tribos por questões geográficas, uma polarização entre Israel e Judá já era clara desde os juízes, do período dos juízes. Então, além do Salomão, teve essas questões também geográficas e essa separação, tá? Os próprios filisteus já percebiam que Judá era separado de Israel. Mesmo antes de cair o reino, eles já percebiam que Israel era uma coisa e Judá era outra coisa, tá? O próprio rei Davi levou 7 anos para conquistar o reino do norte. Ele começou pelo sul e leva 7 anos para conquistar o norte. Havia bem essa divisão, isso era muito claro já, tá? Então essa unidade que a Bíblia nos aparenta, ela é fachada. Já falei até que o próprio filho do Salomão, do Davi, né, tentou tomar o trono do pai. Quando Salomão foi rei, somente Judá ficou isento de taxas, isso eu falei para vocês já. Foi somente a personalidade forte diplomática do Salomão que manteve o reino unido. Depois da morte dele, isso vai cair, tá? Qual que é a leitura teológica dessa ruptura? Eu já falei para vocês, não é só a história. Qual que é a leitura teológica da ruptura do reino? Salomão violou a aliança entre Yahvé e Davi. Ele casou casamentos com estrangeiros, teve tolerância para com os deuses pagãos, e Deus então pune com a divisão do reino. Então essa é a explicação teológica, a leitura teológica dessa divisão. Eu até citei o livro de Reis 11 em diante. Salomão seguiu outros deuses, que é infidelidade. Por essa razão, o reino, com exceção de Judá e a cidade de Jerusalém, seria tomado de suas mãos e de seus descendentes, entregue a Jeroboão, que foi o primeiro reino do norte. Agora aqui eu vou colocar o quadro de todos os reis, não vou falar deles, só dos 2 primeiros, que é o que nos interessa, todos os reis que foram do norte e todos os reis que foram do sul. Reis do reino do norte, de Israel, foram 19. Jeroboão é o primeiro e vai até Oséias. Eu deixei aí, depois vocês podem ler, tá? São 19 reis. Oi? A Patrícia levantou a mão aí. Tá, então eu vou aqui, porque eu tô na outra tela, deixa eu abrir aqui para ela. Pode falar, Patrícia? Atrás do... Pode falar. Patrícia Peredo? Tá fechado o microfone. Patrícia Peredo? Está ouvindo agora? Sim, pode falar. Tá. Então, eu queria só uma dúvida. Então, aquela fama da sabedoria de Salomão é por causa da desperdiça dele para negócio. Isso. E para algumas e aí mostra isso através de uma criança que as 2 mães tinha pleiteado como filho, e ele fala para então cortar a criança no meio, e uma mãe nunca vai deixar cortar a criança no meio, né? Então ela fala, não, pode dar para outra então. Isso, mas a questão dele, a sabedoria dele, não, ele foi um grande governante em relação à administração, à economia, foi um grande governante. A maior riqueza que Israel chegou foi por causa dele. O comércio que ele fez com o sul, as construções que ele fez, ele deu uma modernidade para a cidade de Jerusalém. O que o pai não teve coragem de fazer, ele fez, que foi o templo. Ele centralizou a morada de Deus ali dentro do templo, né? Deus passou a morar ali dentro na visão teológica da época. Então ele foi, nesse sentido, ele foi um grande governante. Agora, para ter o dinheiro necessário para construir isso tudo, ele fez com que o povo pagasse as contas.
com impostos, com corveias, né, esses trabalhos livres. Isso chateou bastante o pessoal do norte. Então o povo foi bastante explorado na época do rei Salomão. E também ele não foi, no final do governo dele, ele começou a ser tolerante, melhor dizendo, com essas divindades. Tá bom? Outra pergunta, quantos anos se passaram entre Davi, que se fortaleceu o reino de Israel, até que foi dividido por Jeroboão? O governo vai ser dividido em 922. O Davi, ele vai dar mais ou menos 50 anos. Do Davi até a divisão do reino. 50, 70 anos até essa divisão. Ah, entendi. Eu queria te falar o seguinte, você vai revisar, dar uma revisada nos quadros anteriores, que teve uma leitura que eu achei que ele não foi para o norte, sabe? Porque fala, ele deveria ir. Depois você falou que ele foi. Quem que está falando? O filho de Salomão? Uhum. Não, ele foi. Ele chega aí, só que ele foge lá. Ah, tá. É porque eu acho que tá meio mal Escrito, pode ser. Depois a gente vai ver. Ah, tá. Então, esses são 19 reis do Reino do Norte. Aqui são 5 dinastias, tá? O que é dinastia? Quando quebra uma família para outra. Enquanto o Reino do Sul teve 20 reis, só que só uma dinastia, que é a dinastia de Davi. Todos esses aí são parentes de Davi. Todos esses aí, ó. Roboão, Abias, Asas, Josafá, Joerão, Acasias, Atalha, Joás. Todos esses aí são parentes do Davi. Vem da mesma família. Davi, Salomão, isso aí todos parentes. Os outros lá não, tá? Veja bem uma coisa que eu não mostrei aqui para vocês. O último rei do norte é 722. Por que 722? Quando a Síria dominou o norte. Enquanto no sul, o último rei é o Zedequias, quando em 586 eles são levados para a Babilônia. Só para vocês saberem isso aí, tá? Vamos continuar aqui. Curiosidade. Roboão. Quem é o Roboão? Rei do sul. Ele reinou por 17 anos, de 931 a 913. Ele foi o primeiro filho de Salomão e foi filho de um casamento com a estrangeira, com a Naamá, que era do Egito. Só para mostrar para vocês essa infidelidade do Salomão com o seu povo. Então, o primeiro filho dele não é totalmente hebreu, é metade hebreu, metade egípcio. Só para vocês entenderem. Qual é o texto bíblico que narra essa separação do norte com o sul? Tá aqui, ó. Eu até separei ele para vocês. Que parte temos nós, tá? Tem que emendar aqui, ó. Que parte temos nós com Davi? Isso é o pessoal do norte falando, tá? O Jeroboão. Que parte temos nós com Davi? E não há para nós heranças no filho de Jessé, porque o Jessé é o pai do Davi. E não tem para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora de tua casa, ó Davi. Quer dizer, aqui é o norte dizendo que não tem nada a ver mais com o sul. Esse texto você vai encontrar aí no primeiro livro de Reis, capítulo 12. Então, o próprio povo do norte está dizendo que agora nós não temos nada a ver com o sul. Davi não é a nossa herança. A nossa herança está aqui no norte e não no sul. Vou passar aqui um pouco mais. Outra curiosidade. Os sacerdotes e levitas que habitavam com as tribos do norte, os levitas, de onde vêm os levitas, pessoal, que aparece muito na Bíblia? Levitas eram a classe de sacerdotes. Você sabe que com Moisés teve um irmão chamado Arão, tá? Ele, inclusive, é que falava que o Moisés tinha dificuldade com a fala. Está na Bíblia lá. O Moisés não conseguia falar. A gente acha que ele tinha problema de gagueira, pelo que se fala na Bíblia, tá? Ele não conseguia falar com Faraó. Então, quem falava no lugar do Moisés era o irmão dele, chamado Araão. Araão constituiu a parte dos sacerdotes de toda a história de Israel. Esses sacerdotes que vêm do Araão são chamados de levitas. Até, inclusive, tem uma historinha que Jesus conta em que um cara foi assaltado e passou um levita e não ajudou aquela pessoa. Então, os levitas faz parte da classe sacerdotal. Só que esses sacerdotes levitas, que estavam no norte a princípio, com o grupo do norte, eles vão acabar indo para o sul, boa parte deles. Por quê? Porque eles vão percebendo aos poucos que o Jeroboão, vou contar essa história ainda hoje, o Jeroboão começou também a fazer cultos pagãos. Então eles abandonam o norte e vão para o sul. Outra coisa, o Jeroboão, que é rei do norte, ele vai nomear sacerdotes que não sejam levitas. Isso desagradou o grupo dos levitas, que aos poucos começam a descer para o reino de Judá, tá?
Por isso que esse fato, os dois fatos, qual fato? O fato do Jeroboão começar a adorar deuses pagãos e o fato dele não escolher os levitas fez com que esse grupo de levitas fossem mais simpáticos à família de Davi. Vocês vão encontrar isso no livro de Crônicas, depois pode olhar no livro de Crônicas lá, essa história que eu estou mostrando aí para vocês. Os levitas tinham alguma relação com a tribo de Levi? Ou... Isso, tinha. Eles são chamados de Levi por causa da tribo de Levi. E essa tribo de Levi, ela vem da formação através do Araão. Tá? Mas ela vem da tribo de Levi. Por isso que ela é chamada de tribo sacerdotal. A origem dela está ligada ao Araão e depois ao Levi. Tá? Vamos aqui pensar juntos. Onde está o templo central de Judá? Jerusalém. Aí vem a pergunta, e nós, do norte, onde é o nosso templo? O rei Jeroboão sabia que se ele não construísse templos no norte, o povo ia descer para rezar. E ele não queria mais a unidade, porque se tem a unidade, ele deixa de ser rei. Então ele manda construir 2 templos, um na cidade de Betel, outro na cidade de Dan. Então o Jeroboão, rei do norte, para que o povo dele não fosse para o sul, louvar Javé, ele constrói 2 templos no norte, tá? Um em Dan, o Dan fica bem no norte, e Betel fica na fronteira, como eu falei para vocês. Presta atenção, Betel, lembra disso? Aqui um dado interessante. O rei Jeroboão, ele manda construir 2 bezerros de ouro. Coloca um bezerro de ouro em Dan e outro bezerro de ouro em Betel. O que ele está fazendo? Ele está lembrando que o povo judeu se formou a partir daquele episódio do bezerro de ouro que o Araão construiu e que o Moisés condenou. O que ele está dizendo é que o reino verdadeiro é o reino do norte, porque está resgatando a sua história. Só que ao fazer isso, ele começou então a criar o quê? Uma visão da religiosidade pagã. E aí ele inclusive vai fazer várias festas, a festa em Betel, todo 15º dia do 8º mês era festa. Então ele quer fazer com... É onde tinha aquele poço, né? O poço... Betel, né? Hã? Betel. É em Betel que ficava aquele poço, né? Isso, exatamente. E Betel foi importante porque foi onde o Jacó viveu, né? Quando ele chegou em Israel, ele vai para Betel e cria esse poço. Por isso que a samaritana fala assim, o poço que nosso pai Jacó nos deu. Israel com Judá tentaram várias brigas, aí vocês podem ver uma delas, briga que está em Livro dos Reis, ninguém sabe quem venceu essas brigas, não se conta isso. Já falei aí que o reino de Judá teve apenas uma dinastia, enquanto de Israel teve 5 dinastias diferentes. Foi o rei Jeroboão que construiu a cidade de Siquém. Teve um episódio que eu não contei para vocês aqui, o Egito conseguiu dominar Judá e depois tentou dominar Israel. Só que não se sabe por que eles recuaram. Então é possível que a cidade de Siquém foi construída nesse período, tá? Jeroboão, né? A pergunta que a gente faz é... Oi? A pergunta que a gente faz é por que o Jeroboão não construiu o templo em Siquém? Porque Siquém não foi o lugar do pacto, o pacto entre Josué e o povo hebreu. Por que ele não construiu um templo em Siquém e construiu em Betel? Aqui está Betel e não é Betel. Por que ele construiu o templo em Betel e Dan? Betel é fácil explicar. Betel é a cidade que o Jacó passou 2 vezes, cidade sagrada. É a estrada principal que liga o sul ao norte e o norte ao sul. As pessoas que tinham que passar para Jerusalém tinham que passar em Betel primeiro. E os que voltavam de Jerusalém tinham que passar em Betel. Quer dizer, um lugar propício para ter um templo era Betel. Tá? Então, o templo em Betel, tudo bem, é justificável porque lembra a história do encontro de Jacó com o próprio Yahvé, em 2 ocasiões, como eu falei para vocês. É o lugar que transitava o povo. Mas a pergunta é, e Dan? Dan não se tem justificativa. Até hoje não sabe por que ele construiu esse templo em Dan. O fato é que em Dan ele vai então estabelecer um centro de adoração pagã. Tá? Então esse Jeroboão ele passou a ser ao mesmo tempo sacerdote e rei, da mesma forma que o Roboão, sacerdote e rei. Ele inclusive é que fazia esse papel de sacerdote. Então ele vai, como eu falei para vocês, criar esse bezerro de ouro e tudo mais. O que ele está querendo fazer está aqui, ó, identificar Betel e Dan como se fosse aí o Êxodo. Ele quer dizer que a história de Israel, o norte, está ligada ao Êxodo. Agora veja bem, pessoal, leitura teológica. O Salomão,
ele no final do governo dele cedeu-se ao mundo pagão. O filho dele não foi muito diferente. O Jeroboão no norte, mesma coisa. Vocês estão entendendo na leitura teológica por que, que a Síria nos dominou, por que, que a Babilônia nos dominou? Quer dizer, tá ligado a isso aqui, ó. A infidelidade do povo fez com que Deus permitisse que a Síria acabasse com o norte e que a Babilônia levasse o povo do sul como cativeira. Punição: Yahvé findaria a dinastia de Jeroboão rapidamente e transportaria Israel para além do rio Eufrates. Esse aqui está escrito no livro de Reis. O que aconteceu de fato, tá? Devido a essa situação que nós apontamos aqui. Eu vou abrir para você. Então é por isso que o Poço de Betel tem tanto destaque, né, Goto? Que eles falaram que eles acreditavam que um anjo descia parece todo período lá, não sei se é 7 meses, alguma coisa assim. Um anjo descia e era uma oportunidade para eles se curarem, né? Exato. Então, como você falou aqui, Betel se tornou um centro religioso, né, da época, né? Exatamente. Deixa eu só ver onde que eu estou, porque não está entrando para a partilha. Vocês estão me escutando ainda? Sim. Então vamos aqui, eu vou pegar... Ah, tá aqui, agora achei vocês. Eu estava mais perdido que segue tiroteio aqui. Vocês entenderam? Então eu vou resumir a aula de hoje assim, de forma bem facinha, que vocês nunca vão esquecer. Por que a monarquia se dividiu? A monarquia se dividiu, primeiro motivo, pelo governo opressivo do Salomão em relação ao norte, taxas, impostos, corvéia. Quando ele morre, o filho dele, em vez de dialogar com o norte, que é o Roboão, em vez de dialogar com o norte, não dialogou, ao contrário, quis conquistar o norte, não conseguiu, foi expulso de lá, e aí eles elegeram lá no norte o Jeroboão. Beleza, aí os dois governaram, um no sul e um no norte, os reinos enfraqueceu, aquele império todo que existia vai desaparecendo, mas um dado importante que eu queria colocar para vocês é isso, que essa divisão fez com que, isso é histórico, tá? Agora historicamente, o enfraquecimento dos dois reinos fez com que um fosse dominado pela Babilônia e outro pela Síria, porque estão enfraquecidos. Tá, mas o povo, como é que a Bíblia narra isso? Como um castigo de Deus. Então a parte teológica disso é dizer o seguinte, que a infidelidade, primeiro do Salomão no final, depois do filho dele, e depois do Jeroboão com os deuses pagãos, fez com que Deus permitisse essa dominação. É assim que a gente vai entendendo, então, todos esses dois episódios, tá bom? Abra para vocês fazer pergunta, fiquem à vontade. Eu vou aqui parando então a gravação nesse momento.